Então quero começar do começo. Quero começar perguntando para você como que era a sua vida antes de empreender. Como que você começou a sua carreira? Como que você começou a trabalhar? Quais foram O esses último primeiros emprego que eu anos? tinha antes de virar empresário ou todos que eu tive antes? Todos que você teve antes, se você estiver disposto a contar. Não, foram alguns só, nunca trabalhei em muitas empresas assim. O primeiro emprego que eu tive, eu pintava casas com meu tio. Eu tinha uns 12 para 13 anos. Eu pintava casas, depois eu trabalhei com ele até uns 16 para 17. Quando eu fiz 18, eu fui procurar um emprego formal, porque o meu tio, ele não pagava um salário, aquelas coisas de parente, né? Então eu ganhava um dinheiro interessante. Aí eu fui trabalhar num lugar lá em Londrina que chama... Era um sindicato de movimentadores de carga. Eu lembro que a primeira coisa que a gente foi... Eu entrei, né? Aí ia para os lugares, descarregar caminhão, né? Aí eu entrei, a primeira coisa que eu descarreguei foram aquelas bobinas de jeans para fazer calça. Uhum. Cara, eu acho que a mais leve devia pesar uns 45, 50, e a mais pesada devia pesar uns 120. Aí você tinha que pegar em dois, né? As mais leves você tinha que pegar em um. Na época eu tinha cabelo, eu lembro que aí você descarregava na cabeça, eu lembro que eu fiquei com o cabelo doendo. O cabelo, o couro cabeludo ficou doendo. Então foi meu primeiro emprego, já foi bem complicado, bem pesado. Aí depois eu fui garçom um tempinho numa lanchonete do bairro da minha casa, da onde eu morava. Aí depois eu fui trabalhar numa fábrica de baterias, ali em Londrina, do lado da faculdade, inclusive, que eu fiz engenharia. E depois trabalhei numa fábrica de luminosas, de comunicação visual, faz aquelas letras de fachada de loja. Você ia trabalhando no que ia aparecendo, Com assim. certeza, eu procurava emprego. E se você trabalha do que você não é especializado em nada, você trabalha do que aparece, né? Sim. Aí, nessa fábrica de baterias, eu fiz um curso de segurança patrimonial. Aí eu fiz o curso, mas depois eu não consegui trabalhar na área. Eu fui trabalhar nessa fábrica de luminoso, na sequência. Aí eu saí e fui trabalhar numa fábrica de doces. Aí, nessa fábrica de doces, eu consegui um emprego numa fábrica de calça jeans. As calça jeans, uma grande confecção lá de Londrina. Mas lá eu já entrei porque eu tinha um amigo que trabalhava na segurança dessa empresa. E ele falou, Márcio, entra lá, você tem o curso, entra fazendo qualquer coisa. Aí, a hora que surgiu uma vaga, eu te puxo pra segurança. Eu converso ali, você... Aí eu entrei lá, aí consegui, passou um tempo, acho que passou uns 8 meses, eu consegui ir pra segurança. Daí eu fui pra segurança da empresa. Aí a empresa ela foi assaltada umas 2 vezes. Aí o dono da empresa ficou bem preocupado. E eu percebi que tinha umas coisas lá que eu sempre gostei de ser muito técnico. E eu sempre li muito, né? Sempre li bastante. Aí eu montei um plano de segurança completo. Eu fui lá, peguei a portaria relativa, montei tudo. Eu tinha acabado de comprar um computador, eu não sabia mexer, então eu aprendi ali, aprendi planilha do Excel, aprendi apresentação de PowerPoint para poder fazer a apresentação. Eu sei que eu fiz 76 páginas, fiz um plano completo. Por que as armas que eles usavam deveriam ser legalizadas, quais eram as portarias relativas, fiz o orçamento para fazer as coisas, fiz um plano de segurança, da minha cabeça, assim, fui estudando e vendo, fiz. Aí pedi para ele me receber, aí ele me recebeu, eu apresentei para ele, aí 2 semanas depois ele mandou o chefe da segurança embora e me colocou no lugar do cara. Aí eu fiquei Mas, 8 anos. o chefe de segurança era aquele seu amigo que tinha que te Não, não, colocar ele só pra trabalha, fazer? na verdade depois ele virou meu subordinado. É. Olha que Aí eu foi entrei, quando você realmente teve uma carreira, né, daí Márcio? eu Porque até comecei. então você tinha trabalho, mas Sim, não tinha uma carreira. aí eu entrei na chefia da segurança, eu fiquei 8 anos. Nos 3 últimos anos eu comecei a fazer faculdade de engenharia. Eu sempre gostei de desenhar, eu gostava de projetar as coisas. Inclusive uma coisa que eu projetei lá, que até hoje o dono da empresa é meu amigo. Inclusive eu estou construindo uma academia no mall que ele está construindo hoje. Mas você sempre tinha uma visão, assim, depois que você entrou nessa empresa, uma visão do qual é o próximo passo que Cara, você eu tive uma coisa durante a minha vida que eu nunca tive, é uma coisa que eu sempre falo, eu sempre tive certeza de que um dia eu ia ser rico. Sempre tive essa certeza. É uma certeza que eu tinha, um motivo para pensar isso. Se eu olhasse para minha vida do jeito que ela estava ali, eu talvez não tivesse motivo, mas mesmo assim eu tinha essa certeza. Porque na minha cabeça, qualquer um pode ser rico. Eu acho que isso aí às vezes afeta, né, os brios de algumas pessoas, né? Como qualquer um pode ser rico? Mas eu uhum. penso assim. Eu sempre acreditei nisso. Então eu sabia que eu ia ser. Eu só não sabia como. E quando você é adolescente, você faz um monte de coisa errada, você se perde, você vai, você volta.
Aí quando eu virei chefe da segurança, eu tinha um emprego mais estável, mais tranquilo, eu tinha bastante tempo para pensar. E como eu trabalhava numa fábrica, era uma fábrica grande, uma fábrica, uma confecção de, na época tinha 600 funcionários, era uma empresa grande, era uma empresa estabelecida, grande. Aí eu comecei a me interessar por aquele ambiente de fábrica. Eu sempre gostei muito de ler. Fiz 2 anos de filosofia, abandonei porque eu não aguentei aquilo lá. Depois comecei a fazer engenharia, mas eu fiz filosofia porque eu gostava muito de ler sobre filosofia. Eu gosto muito de Aristóteles. Aristóteles, ele planeja, tem um livro dele que eu acho excelente, eu acho que todo mundo deveria, chama Tópicos, que é onde ele fundamenta a lógica. A lógica que a gente usa hoje. A lógica que a gente usa hoje, a estrutura do raciocínio lógico, foi fundada por Aristóteles. Aristóteles ensina para você como é que você deve pensar. Como é que você deve supor as coisas? Da onde que vem uma suposição que dá em alguma coisa? Você sair da fantasia e começar a ter um contato com a realidade, para você entender como é que a realidade funciona e você manobrar, manipular aquilo ali. Eu gostei muito daquilo, sempre gostei muito. E aí eu comecei a pensar, pô, como é que eu faço para ter uma fábrica? Né? Eu tinha começado a fazer engenharia mecânica, porque eu gostava muito de desenhar em software gráfico. Cheguei no ponto de dominar o software que eu desenhava, eu aprendi a dominar esse software gráfico, chama SolidWorks, eu aprendi a dominar ele, cara, fazendo copo 3D, fazendo mesa, tudo que eu via eu tentava desenhar. Media, desenhava, então eu peguei um domínio bom. Eu falei, pô, eu sei projetar agora, né? Aí eu comecei a pensar assim, tá, eu quero ter uma indústria. Que eu decidi que eu falei, não, eu quero ter uma manufatura, igual a que eu trabalho. Só que não teria como eu ter a manufatura que eu trabalhava, primeiro porque eu não queria fazer calça jeans. Eu não queria trabalhar com confecção. Eu não achava que aquilo ali não era para mim. O seu Né? negócio era ter uma Eu indústria, queria mas trabalhar. não necessariamente. Eu comecei a pensar em trabalhar com aço, trabalhar com uma indústria mais. Aí eu comecei a pensar várias coisas. Eu via a Noma, que é uma empresa que tem em Londrina, que ela faz carroceria de caminhão. Aquela parte de trás do caminhão onde vai o baú. Sim. Aí eu falei, vamos ver. Só que daí o equipamento todo caro, difícil de começar. Eu precisava começar com alguma coisa que fosse barata. Aí um dia eu estava na academia treinando. Aí eu comecei a olhar para a mesa de supino que eu estava treinando. Eu falei, putz, isso aqui é um negócio muito simples, cara. Era aquela não era essas máquinas que a Ciméria faz hoje, ou as máquinas boas que tem por hoje. Era uma máquina simples. Antiga, era um tubo menor, mas eu percebi que era uma estrutura muito simples. Aí eu chamei o dono da academia e falei, cara, isso aqui, você comprou de quem? Eu não sabia nada sobre aquele tipo de equipamento. Ele, não, é um sujeito que faz aqui em Londrina, tal, que eu comprei. Eu falei, tá, e quanto tem aqui em maquinário? Qual que é o valor disso tudo aqui? Ele, ó, eu paguei 130 mil reais. Aí eu olhei aqui e falei, peraí, 130 mil nisso aqui? Porque eu pensei, eu olhei assim, meio que dei uma calculada e falei, cara, não tem tanto material aqui para ter esse lucro. Eu percebi que o valor agregado daquele produto era muito alto. Aquilo já me chamou a atenção. Aí tudo bem, eu falei, beleza, esse aqui é o produto, agora eu tenho que ver como que eu fabrico ele. Mas antes eu falei pro Diego assim, Diego, quem faz o melhor produto? Qual que é a empresa maior desse segmento? Quem que é o maior do mundo? O Diego da academia. O dono da academia. Uhum. Aí ele me levou no computador, eu sentei lá com ele e me mostrou o site da Life Fitness, que é a maior empresa de aparelho de musculação do mundo. Aí eu olhei, falei, o produto é similar. Os tubos são um pouco maiores, tem um acabamento mais industrializado, você já tem peças injetadas e tal. Eu falei, cara, mas é análogo, não é tão distante na questão, os componentes, a composição do produto não é tão distante, é o trabalho fabril que é maior. Eu não consigo fazer uma fábrica igual a Life Fitness agora, mas esse produto que é bem simples, ele está sendo vendido aqui com um lucro maravilhoso. Aí eu tive uma ideia do equipamento que eu precisaria, aí eu cheguei na fábrica no outro dia, eu bati uma foto e conversei com um funcionário da manutenção. Que eu era segurança, então eu circulava muito na empresa, eu era amigo de todo mundo. Um dos meus melhores amigos hoje é o chefe daquela empresa, está lá até hoje, o Hélio. Só que eu conversei com o Zinho, o nome dele era, acho que eu só lembro do apelido. Perguntei para ele, porque ele era quem mexia com a parte de solda e tal. Eu mostrei a foto para ele e falei, Zinho, o que eu tenho? O que eu preciso para fazer esse produto aqui, essa mesa de supino? Ele olhou assim, ele tinha um jeito interessante, ele deu uma olhada, ele dava uma balançada na cabeça, falou, Márcio, olha aí, você vai precisar de umas 2 barras de metalão 40-40, que era o que tinha ali, um metalão menor. Tem um estofamento que você vai ter que ir numa tapeçaria, para você descobrir como é que faz isso aí. E o resto, Márcio, tá bem simples aí. Essa pintura deve ser eletrostática, então você vai precisar levar. Ele até me indicou a empresa.
E eu falei, tá, e o ferramental? Dele, aí tem N ferramentais, né? Eu falei, não, tá, eu preciso do mais barato, eu preciso do menor investimento possível, porque eu não tenho dinheiro. Ele, Márcio, você vai precisar de uma lixadeira pequena. Daí ele me mostrou uma lixadeira pequena, que é uma lixadeira da Bosch, um disco de corte, esse aqui para corte, esse aqui para desbaste, ele me ensinou. Você vai precisar de uma furadeira, se você tiver uma furadeira de bancada é melhor, mas você faz com uma furadeira de mão, que é mais barata. Você vai precisar de uma máquina de solda. Ele falou, tem máquina de solda MIG hoje barata, que é o tipo de solda que a gente usa até hoje. Aí eu comprei uma máquina bem baratinha, eu sei que tudo, o maquinário, mais os materiais que eu usei para fazer aquela primeira mesa de supino, custou R$3.000. Aí eu peguei, tentei fazer, deu errado, tentei de novo, deu errado, eu sei que eu gastei uma quantidade boa de material, né? Tive um bom prejuízo ali E logo de cara. você que estava tentando fazer mesmo? Sim, eu tentei fazer. Eu tentei terceirizar um tempo, logo no começo, mas eu não consegui, porque era complicado terceirizar, né? É muito difícil terceirizar. E nesse ramo de serralheria, infelizmente, no Brasil, não é um ramo, tem gente muito responsável fazendo trabalho de serralheria, mas assim como marceneiro, eu tenho certeza que no público, se eu falar, quem já teve problema com marceneiro, vai ter um monte de gente que vai levantar a mão. Então é um ramo complicado e eu peguei um desses que não entrega, que dá problema e tal. Daí eu desisti, falei que não, eu vou ter que fazer isso sozinho, né? Aí eu fiz a mesa, já fiz uma coisa um pouco melhor, eu já fui meio na direção do produto da Life Fitness, aquela estrutura maior, já fiz com a largura certa de mesa, já melhorei o banco. Calhou de eu perguntar pro Diego como que eu fazia o estofamento, e ele me indicou um senhor que até faleceu, acho que uns 3 anos atrás. Aí ele falou, Márcio, olha, essa empresa que você quer se inspirar para fazer seu produto, ela usa tal tipo de estofamento, que tinha no Brasil, uma espuma aglomerada que a gente usa até hoje. E aí eu já fiz com aquela espuma, já dei uma caprichada, então já ficou um negócio melhor do que aquele que eu vi ali. Eu falei, pô, consigo fazer até melhor. Aí eu fui fazendo, vendendo uma aqui, vendendo ali, tomando um calote, cometendo um monte de erro, tendo prejuízo. Aí eu fui indo aos trancos e barrancos até um ponto. Mas nesse ponto você ainda trabalhava como segurança, como chefe de segurança na indústria, ou você já tinha Eu saído? fiquei, acho que uns 6 meses mais trabalhando ali. A hora que eu peguei um pouco de confiança, eu saí. Que eu percebi que eu pensei assim, a quantidade de dedicação que eu vou ter para fazer isso aqui não vai permitir que eu tenha outro emprego. Assim, porque tem um ponto que você tem que confiar. Não tem jeito, você tem que confiar, né? Aí eu percebi isso e confiei e saí. A minha mulher também saiu da empresa que ela trabalhava, ela era tesoureira da Renner. Eu era o chefe de segurança, eu tinha um salário muito bom. Ela era tesoureira da Renner, tinha um cargo muito bom. A gente vivia uma vida classe média baixa ali, boa. E a gente decidiu fazer isso. Minha mulher acreditou em mim, pegou o dinheiro dela e investiu ali também. E eu consegui produzir alguma coisa, consegui chegar num grau de expertise bom, assim, na fabricação. Quando eu cheguei nesse grau de expertise bom, eu perdi muito dinheiro fazendo tentativa e erro, eu perdi muito material. E o aço, para quem mexe com o aço, uma vez que você cortou ele não volta atrás. Você perdeu. Eu perdi muita peça fazendo máquina, né? E aí eu perdi tanta peça, eu tive tanto prejuízo que eu tive que vender todo o equipamento que eu tinha comprado para poder pagar as contas de casa. Eu vendi meu carro, troquei com um amigo meu, ele me deu uma Fiorino velha, que você viu o chão quando você andava assim. Vendi aquela Fiorino pro meu cunhado depois, para Nossa. poder. Daí teve um tempo que eu fiquei sem nada, sem dinheiro nenhum. A minha mulher foi para Sorocaba, que a minha mulher é de Sorocaba, aqui de São Paulo, para a família dela é de lá, ela foi lá tentar procurar emprego. Meu sogro me mandou R$2.000 para me aguentar ali até. Porque eu tinha meio que desistido. Eu falei, cara, vou ter que voltar pro mercado de trabalho que não deu certo. Aí eu fiquei naquele tempo ali, daí hoje eu sou uma pessoa bem mais religiosa do que eu era na época, mas eu era uma pessoa religiosa, rezei bastante, sabe, pedi bastante para Deus, falar, meu Deus, o que que eu faço, né? Porque eu tentei fazer isso aqui e deu errado, eu continuo, eu paro. Aí eu tenho aquela coisa, quem tem fé vai entender que quando você reza bastante assim, não é que a situação melhora. Você fica um pouco mais calmo, você se acalma um pouco, né? A situação não melhora, você se acalma um pouco. É Aí, um efeito placebo é quase, um efeito, né? é uma coisa que você aguenta um pouco mais, né? Você sabe que Como se fosse aquele copinho d'água para você conseguir atravessar o deserto. Então, sim. aconteceu isso comigo.
Eu pedi pra minha mulher retornar, ela retornou. Aí passou uma semana, ligou o Flávio, que é um cara que a minha mulher pediu pra eu não falar nomes aqui, eu tô falando todos, mas não tem por que eu não falar o nome dessas pessoas que me ajudaram tanto, assim. Sim. Aí ele ligou pra mim, você faz máquina? Eu falei, faço máquina. Eu tinha umas máquinas numa academia até famosa de Londrina, eu tinha conseguido colocar lá um outro produto lá. Faço sim, tá, cara, eu tô precisando de umas máquinas, você não quer que vir aqui fazer um orçamento? Eu, claro, tava a pé já, né? E a sorte que eram 6 quilômetros só da minha casa, subi a pé, fui lá, fiz o orçamento, aí entrei em um acordo com ele que ele precisava de 20 máquinas. Eu falei, cara, eu faço um acordo com você, eu faço as 20 máquinas para você, eu cobro R$ 1.000 em minha mão de obra por máquina, você me dá o material e a gente parte daí. Ele, perfeito, era um pedido bem maior, se eu fosse cobrar o preço normal. Era bem menos do que eu cobro hoje, mas era um valor consideravelmente maior. Aí, como eu precisava fechar aquele negócio. Eu não podia ficar ali negociando ali para esperar mais 3 dias para resolver. Eu precisava resolver aquilo naquele dia. Eu precisava de dinheiro no outro dia, né? Aí eu conversei com ele, falei, cara, eu preciso só de um adiantamento para comprar as minhas ferramentas, que eu não tenho mais, e eu preciso de um lugar para construir. Ele falou, não, você pode construir aqui, que a academia estava em reforma, mas tinha um espaço ali que ele não ia mexer. Aí eu passei ali uns 2 meses e meio, trabalhando das 7 da manhã até uns 9 horas da noite, construindo equipamento ali. Aí eu construí essas máquinas. Construindo essas máquinas, eu conheci um dos sócios de uma das academias que eu tenho. Inclusive, hoje a academia é da minha esposa, não é minha mais. E eu, conversando com ele, eu convenci ele de montar uma academia comigo, onde eu faria todas as máquinas, teria 33% da sociedade. Ele tinha mais 2 investidores que iam entrar com ele. Aí, mesma coisa, eles me deram material, só que em vez de receber, eu peguei uma parte da empresa como pagamento pela minha mão de obra. Então eu peguei 33% da empresa. Tem esses 33%, a Viane hoje tem esses 33% até hoje. Aí eu montei essa academia, foi a primeira academia que eu montei. Que não era Draco ainda. Não era Draco, chama Ed, tá lá até hoje. E eu montei essa academia, esse rendimento que eu tinha ali, me permitiu estabilizar um pouco a minha vida para continuar investindo na fábrica. Aí nesse meio tempo eu já tinha estudado muita coisa, uma coisa que eu percebi é que se eu quisesse chegar onde eu queria chegar, porque eu comecei a minha empresa com 37 anos, eu queria ter uma tranquilidade financeira, a tranquilidade que eu tive, que eu tenho nos últimos 3 ou 4 anos, antes dos 50, eu tô com 47, né? Então eu falei, eu preciso traçar um plano aqui, entender o mercado que eu tô, entender onde eu quero chegar e realmente ir galgando esse mercado. Então eu tracei esse plano e eu estou seguindo ele até hoje. Aí isso me permitiu montar a empresa. Uma coisa que eu tive atenção, eu falei assim, eu vou produzir uma quantidade de produtos X, um pack de máquinas básico, e vou gabaritar essas máquinas. Gabaritar, quando você faz um gabarito, é um gabarito que você coloca as peças, ponteia, ela está sempre igual. A máquina está sempre igual, e você consegue velocidade. Você não precisa ficar medindo tudo, você só encaixa as peças, Faz dá um tipo um ponto molde. só, como se fosse um molde, você tira aquelas peças sempre igual. Eu sabia que eu precisava de velocidade, porque a carga tributária que incide sobre o meu produto, você vai ter que pagar esse imposto. Então, o que resta para você é ter eficiência e conseguir fazer um bom produto para você poder vender com um lucro bom. Então, a eficiência no meu ramo é muito importante. E eu já sabia disso, eu já fui estruturando a empresa desde o comecinho para ter esse tipo de estrutura. Aí a gente começou a vender, graças a Deus, eu percebi que o produto que eu fazia, ele estava indo de encontro com essa modalidade da musculação, ela mudou um pouco, ela era mais wellness, ela era mais para você ter um corpo mais magrinho, mais esguio, e a musculação ela mudou um pouco para as pessoas serem um pouco mais fortes. E quando as pessoas querem ser um pouco mais fortes, elas começam a ir na internet e ver onde os atletas de ponta treinam. E eles treinam um equipamento que tem mais as características do equipamento da Cimerion, da Hammer, desse tipo de empresa. E eu percebi isso.